Meus irmãos, meu nome é Rony Miller e eu estou aqui para fazer um breve estudo, sobre o nome, os nomes sagrados. O nome do Altíssimo e o nome do nosso Salvador, que foi revelado para nós aí em cima da profecia de Isaías, Ishaial 52. E o meu povo saberá o meu nome nos últimos dias, porque eu sou aquele que vou falar, eis-me aqui. Então a revelação veio para nós. E eu quero deixar aqui o fundamento, Isso aqui é 1 Coríntios. Eu vou ler. 1 Coríntios. Segundo a graça do Criador, me deu. Segundo a graça que o Criador me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diferente do que foi posto. Yahshua, ou Machia. Essa Bíblia aqui, irmãos, é uma Bíblia de Jerusalém. E tem irmãos aí que confundem as coisas, são meninos na fé, Não tem o conhecimento do perfeito varão ainda. Não tem visão de águia. Tem irmãos que vocês vão falar o nome para eles aí, porque por que nós chegou nesse conhecimento da verdade aí do nome? Porque a gente buscou lá da raiz, lá de Israel. Porque nosso Salvador, o Machia, ele nasceu lá em Israel, no eixo do mundo. Então nós trouxe de Israel, a gente transliterou o nome dele de Israel para cá. A gente transliterou, porque nome próprio a gente não traduz, a gente translitera. Aí eu estou lendo umas passagens aqui para esclarecendo para os irmãos aí, ó. Então o fundamento é Yahshua, o Machia, que versículo 10. E quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa do fundamento. Tem bíblias que vão traduzir como base, fundamento ou base. Então, fundamento, a base é Yahshua, o Machia. Porque Yahshua é o nome que está acima de todo nome. Aí o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, pregando em Coríntios, ele mesmo fala, ó meus irmãos, eu mesmo quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou sabedoria, para vos anunciar o segredo do Criador, pois não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Yahshua ou Machia, e Yahshua ou Machia que foi pregado no madeiro. Então, meus irmãos, tremenda a questão do nome, porque um nome tem poder, meus irmãos, o nome tem poder para nos tirar desse lamaçal de pecado e irmos para a glória de Yahweh e de Yahshua. Então, provas, irmãos, temos muitas provas para poder mostrar para os irmãos, mas vamos mostrando de partes por partes. Tem uma passagem aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 26. O endemoniado Gerazeno. Aí eu vou ler aqui, ó, versículo 28. Logo que o endemoniado viu Yahshua, começou a gritar, caiu-lhe aos pés e disse em alta voz, que queres de mim, Yahshua, filho do Criador Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Yahshua, com efeito, ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. E Yahshua perguntou-lhe, qual o teu nome? Ele fala que legião. E essa região aqui, meus irmãos, aqui de Gerazeno aqui, isso aqui é lá em Roma. Isso aqui
Isso aqui foi lá do, um pouco longe de Israel. Ele teve que atravessar o rio para ir para essa cidade. Porque lá quem estava dominando lá era o povo romano, eram as legiões romanas. E legião é o nome de Roma, porque lá tinha a 10ª legião, a 8ª legião, legião. Então, Yalcha perguntou, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião, porque somos muitos, porque estavam dentro dele, então estava possesso. E rogavam-lhe, não nos mande ir para o abismo. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma numerosa manada de porcos. Os demoniados rogavam que Alcha lhe permitisse entrar nos porcos, e ele o permitiu. Então essa questão aqui é tremenda, porque aqui, meus irmãos, esse homem possesso aqui representa Israel. Então, Yalcha retirou aqui, ó, é sentido duplo essa profecia aqui, essa revelação. É uma revelação, afinal, porque aqui, ó, deixa bem claro que o homem é Israel. Essa legião aqui está ligado com Roma e os porcos. E os porcos no Velho Testamento é imundo, é abominação, a carne de porco. Então, o que acontece? Yalcha permitiu que eles fossem para os porcos. Então, os demônios então saíram do homem, entrando nos porcos. E na manada se arrojou pelo precipício, caindo dentro do lago e se afogou. Aqui tá lago aqui, meus irmãos, mas tem traduções que falam mar ou água. Então, que lago e se afogou. Mesmo assim dá para entender. Eles caíram na água e se afogou. E água aqui na Bíblia, aqui nesse contexto, significa povos, nações, multidões e línguas. Então, aqui está representando que os porcos iam para povos, nações, multidões e línguas. Então, meus irmãos, esse nome aí que muitos professam aí até hoje em dia, mesmo depois da revelação que veio aí para nós, que os irmãos julgam de primeira impressão sem pesquisar, eles estão equivocados, porque a raiz do nome Jesus é Iesus. Iesus vem do latim, vem de Roma, vem lá do Vaticano. Ali o país Europa ali, ó, é Roma camuflado aí. Ali é Roma ali, ó. Então é tremenda essa questão, meus irmãos. Tem que estudar mesmo para poder. Tem que estudar, porque aí o Eterno revela do alto. Porque Ele é benevolente para conosco, Ele tem compaixão conosco. Ele nos tirou de dentro da Babilônia. Então, meus irmãos, tem irmãos que falam assim: ah, mas o nome não tem importância, o que importa é o sentimento. São pessoas preguiçosas que têm preguiça de estudar, de correr atrás, são pessoas acomodadas que gostam de ouvir os falsos profetas aí ensinando aqueles trechinhos isolados que eles leem lá nas denominações, nos templos de pedra. A gente não pode ser assim não, meus irmãos, a gente tem que ser humildes, né? Para que a gente tem que ser curioso para o bem, para a edificação do corpo de Yahshua. Então, meus irmãos, olha aqui para vocês verem. Aqui. Peguei aqui a Bíblia de Jerusalém, no livro de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 9. Aí para vocês verem, meus irmãos. Olha o tanto que é tremendo. Deixa eu ver aqui. Vamos ler. De um deles saiu um pequeno chifre. Então o chifre aqui é Roma, que é o Império Romano. Que depois cresceu muito, tanto em direção ao sul como na direção do oriente, como na do país do esplendor. O país do esplendor é Israel, a Terra Santa.
onde Yausha estava naquela época. Ele ergueu até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas. Então, o exército dos céus aqui e as estrelas são os Yaldins que morreram por causa de Yausha naquela época, por causa do testemunho e do nome. Porque em Lucas fala: todos odiarão vocês por causa do meu nome. E se cumpriu na minha vida isso hoje em dia, porque eu levo o nome de Yausha e muitos me odeiam por causa disso. Muitos não tentam correr atrás de nada, já julgam de primeira impressão, mas que ó, venha ter benevolência e compaixão para com eles, né? Então, e calcando aos pés, e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército. Então Roma exaltou contra Yausha, porque Yausha é o príncipe. É o príncipe dos exércitos de Al. Vírgula, abolindo o sacrifício perpétuo, o sacrifício perfeito, permanente, que era para ficar até hoje, mas eles teve êxito em esconder o nome de Al, o nome de Yausha. Mas não adiantou nada, o Eterno revelou para nós hoje em dia, né? É para um pequeno grupo, porque lá na era Filadélfia, lá em Apocalipse, fala que o grupo que vai ser arrebatado, o pequeno grupo de vencedores, esse sim guarda a palavra da justiça e o nome verdadeiro. E o nome é Yausha, meus irmãos. Então, meus irmãos, olha aqui, ó. Derrubando por terra parte dos exércitos das estrelas, calcando aos pés, e chegou-se a se exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perfeito e arrasando o lugar do santuário. O santuário, meus irmãos, é a igreja, somos nós. Eu estava lá dentro também, meus irmãos, debaixo de idolatria. Eu vim da denominação católica e da denominação evangélica, mas Ial me tirou de lá com o braço forte para anunciar, né, a justiça dele para vocês e principalmente para mim. E o exército sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade. Qual que é a iniquidade aqui, meus irmãos? É o porco, porque a palavra Jesus, quando você vai lá no Google Tradutor do latim para o português, separa IE de Jesus, sus, sus significa porco, lá no latim, lá, ó. Então significa, ou seja, porco, chamando nosso Salvador de porco, é abominação. Derrubando por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Porque derrubou mesmo, mais de 2000 anos aí, os irmãos invocando Jesus. Então olha aqui, meus irmãos. O rodapé dessa Bíblia aqui de Jerusalém. A tradução aproximativa pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício. O sacrifício é Yausha, no santuário. O santuário somos nós, a igreja do Machia. Ou ainda, o perseguidor quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Então, meus irmãos, caiu por terra, né, hoje em dia, né, aqui com os Yaldins, né, com os crentes fiéis que estão aí estudando e buscando o pleno conhecimento da verdade para entrar na estatura do perfeito varão, né. Então, olha aqui a abominação aqui da desolação aqui, meus irmãos, ó, essa aqui, ó, abominação é isso aqui, ó, Ridley Jesus, que é muitas idolatrias numa imagem só. É a trindade é pagã, abominação. Esse ídolo aqui, ó, olha o solzão lá atrás da cabeça dele. Salvador nunca foi de jeito. Lá no livro de Ishaiah, no livro de Isaías, fala que ele era rejeitado por todos. Um homem, lá fala que ele não veio como um homem aparente, ele veio como raiz de terra seca. Lá em Apocalipse fala que ele é semelhante a uma pedra de jaspe. E Yausha é moreno, tem cabelos brancos, cor da neve, da lã branca. Ele é moreno.
cabelo branco, barba branca. Então, a pele dele é da cor de pedra de jaspe. Nunca foi isso aqui é o oposto do nosso Salvador Yahshua, meus irmãos. Sai fora disso aqui, ó. Isso aqui é abominação. Então, meus irmãos, fica aí esse vídeo. Isso aqui, ó, põe pause, quem quiser ver aí, ó, e lê. Que a gente vamos fazendo aqui parte por parte para mostrar a verdade para os irmãos, né? Para que venham sair dessa idolatria pesada, meus irmãos. Olha aí, meus irmãos, Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 8. Contudo, o meu povo se rebelou contra a minha pessoa e não quis me dar atenção. Não se desfizeram das abominações que cultuavam e encantavam seus sentidos. Tampouco abandonaram os ídolos. Olha aí. Muitos dirão, eu não adoro a imagem, mas adoro o nome, meus irmãos. A idolatria, o nome pagão. A abominação da desolação, meus irmãos. Aí a lei. Então, meus irmãos, sai fora desse nome, meus irmãos. Vai lá na raiz de Israel. Não confia em mim, não. Vai lá na raiz de Israel lá e translitera lá, meus irmãos. O nome do Pai que está no nosso DNA. Os cientistas provaram. O nome do Pai, Yod-He-Vav-He. Quando a gente translitera, meus irmãos, dá Ial. Sem pôr sinal maçorético, meus irmãos. A gente tem que transliterar. A gente tem que transliterar no hebraico antigo. Da YHWH. E o H no hebraico antigo tem som de H e som de A, letra A. Então, Y mantém letra I, H no meio tem som de A, W tem som de U e H no final não tem som de nada. Iau. Né? Porque o Salmo 148 nos dá amparo para Iau. E o nome do Mashiach, meus irmãos, semelhante. Porque ele herdou o nome do Pai, o nome que está acima de todo nome. Para vocês verem o tanto que é confusão, porque esses dois nomes que tá aí, ó, nas denominações, esses três, né? 2 títulos e um nome blasfemo, né? Aliás, tudo blasfemo contra o nosso Criador Salvador. Não encaixa. Se você for tentar encaixar o nome, não encaixa. Agora, Iau e Yausha. Yausha é Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Transliterado da Yausha. Então, meus irmãos, vai lá, meus irmãos, vai lá na raiz. Vai lá em Israel e translitera. Vocês mesmos podem fazer isso. Pode pesquisar. Tá bom, meus irmãos? Para vocês verem, meus irmãos, que esse nome não procede do nosso Criador. Ele é invocado até em terreiro de candomblé, umbanda, macumbaria. Olha pra você ver o que esse homem fala aqui, meus irmãos. Irmãs passionistas, né, no Colégio Santa Maria. Então, de manhã, rezava lá na quadra, antes de entrar para a sala de aula, o Pai Nosso, Ave Maria. Sempre tive contato com Jesus, a figura de Jesus. A idolatria pesada, meus irmãos, é um monte de ídolo. Maria, meus irmãos, não é Maria, é Miriam. E outra coisa, ela foi bem-aventurada por conceder o filho de Raul, né, no seu ventre. Porque é uma idolatria pesada, aí já é trindade, né? Entra a trindade no meio. Essa palavra é abominação. Olha pra vocês verem, meus irmãos. Jesus, a Bíblia e tudo mais. Não há como não incorporar isso dentro da minha tradição de Umbanda, né? Dentro do meu ritual, e transmitir isso para as pessoas. E Jesus, na Umbanda, ele é sincretizado, em algumas casas é considerado até mesmo Oxalá. Então vamos lá. Isso é uma questão de corpo doutrinário, uma questão de doutrina. Alguns terreiros colocam o Oxalá efetivamente como Jesus. Oxalá é Jesus e ponto final. Tá repreendido em nome de Yahshua Mashiach, meus irmãos. Tá vendo aí, meus irmãos? Doutrinas. Doutrinas de homens. Doutrinas de homens, meu irmão. Aqui não. Saiu do fundamento. Saiu do que os apóstolos pregaram. Então o negócio, meus irmãos, é tremendo, meus irmãos. Vem fazer os estudos conosco. Nós estamos aqui para poder aprender juntos. A coroa está na nossa frente, meus irmãos. Nós não venceu não. A gente não pode cair agora. A gente tem que manter a caminhada, meus irmãos. Obedecer os mandamentos de Al.
obedecer às ordenanças de Alcha, né? Irmos para a frente da mesa, né? Fazer partir do pão com cálice, orar, jejuar, fazer imersão nas águas, no nome de Alcha. Então é tremendo, meus irmãos, a questão, tá bom? Fica com esse vídeo aí, meus irmãos, e a paz de Alcha a todos. Um abraço.